Então vamos lá, pessoal, vamos para a parte prática agora, né? Vamos resolver algumas questões da VUNESP depois da nossa aula teórica, certo? Então eu tenho aqui só questões da VUNESP e são questões que ou ocorreram em concursos organizados pela VUNESP ou em vestibulares organizados pela VUNESP. Via de regra, as perguntas que não têm alternativa, né, elas são uma prova discursiva, no caso, elas são de vestibular, certo? Mas aquilo que eu já falei na física não tem problema, né? Porque a física é uma só, então o que interessa aqui é o perfil da banca e é o que a gente consegue determinar esse perfil tanto pelo vestibular como em concursos, certo? Então vamos lá, primeira questão. Um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, a partir do momento em que o freio foi acionado, determine o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante que o veículo para e a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo. Então, o que ele quer? Está vindo um veículo rodando com uma velocidade de 36 km por hora. Vamos passar para o sistema internacional. 36 km por hora. De quilômetros por hora para metro por segundo, nós dividimos por 3,6. Então, isso é 10 metros por segundo, é a velocidade dele. Ele diz que a velocidade se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, ou seja, isso aqui é a aceleração, que então é 4 metros por segundo ao quadrado, certo? E ele quer o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante em que o veículo para. Então, a partir do momento que ele acionou o freio até o momento que o carro parou, ele quer saber quanto tempo isso levou. Então, vamos lá. Aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. A aceleração eu tenho é 4 metros por segundo ao quadrado. ΔV é 10 metros por segundo. ΔT é justamente o que eu quero. Multiplica cruzado. 4 ΔT é igual a 10. ΔT é 10 dividido por 4. ΔT é 2,5 segundos. Então, 2,5 segundos é o tempo que ele leva, é o tempo que o veículo levou desde o momento que o freio foi acionado até a sua efetiva parada, certo? E agora, o que ele quer? Na letra B, a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. A distância percorrida, nós sabemos que é ΔS, é igual a ΔV sobre ΔT. ΔS é o quê? ΔV. Como o movimento é uniformemente variado, eu falei lá na parte teórica, a gente pode substituir esse ΔV pela velocidade média, certo? E ΔT é o tempo que ele levou para desde o momento que o freio foi acionado até ele parar. Então, ΔS é o quê? A velocidade média. O que eu falei também na velocidade média? Que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média, a gente pode calcular a velocidade média em qualquer instante como sendo a média aritmética das velocidades, certo? Nesse caso aqui, a velocidade média vai ser o quê? A velocidade inicial, que é de 10 metros por segundo, que é no momento que ele aciona o freio, ele vem a 10 metros por segundo, certo? E quando ele para, qual é o valor da velocidade? 0. Então a velocidade
Desculpa, eu botei errado aqui, né? A velocidade. Só apagar aqui. Opa, tá dando problema, não tá apagando. Pronto. A velocidade é o quê? 10. É 10 mesmo. 10 menos 0 sobre 2 vezes ΔT, que foi o tempo que levou para ele parar. 2,5. ΔS é o quê? 10 dividido por 2 vezes 2,5. Isso é igual a 5 vezes 2,5, que é igual a 12,5 metros. Então, 12,5 metros é quanto o carro anda depois de acionados os freios, ele para, certo? Então, questão que nós usamos, ele pede o tempo que ele leva para parar, né? Depois que aciona o freio, e o tempo, a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo, certo? Então, segunda questão, um motorista dirigindo seu veículo a velocidade escalar constante de 72 km por hora. 72 km por hora. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora equivale a uma velocidade de 20 metros por segundo. Numa avenida retilínea, vê a luz vermelha do semáforo acender quando está a 35 metros do cruzamento. 35 metros do cruzamento. Suponha que entre o instante que ele vê a luz vermelha e o instante em que aciona os freios decorra um intervalo de tempo de 0,5 segundos, admitindo que a aceleração escalar produzida pelo freio seja constante, qual o módulo dessa aceleração em metros por segundo quadrado para que o carro pare exatamente no cruzamento? Então, o que acontece? O carro ele vem em movimento retilíneo uniforme, porque ele diz que ele está com velocidade escalar constante, de 20 metros por segundo. Ele vê a luz vermelha do semáforo a uma distância de 35 metros do cruzamento. A partir daí, ele leva meio segundo para acionar os freios. Quando ele aciona os freios, o carro sai do movimento retilíneo uniforme e passa para um movimento retilíneo uniformemente variado, né, com aceleração constante. E ele quer saber quanto tempo, qual a aceleração que o carro sofre para que ele pare exatamente no cruzamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual a distância ΔS que o móvel percorreu durante a sua trajetória com o movimento retilíneo uniforme. Você vê que ele vê a luz vermelha do semáforo a 35 metros. E só meio segundo depois é que ele aciona os freios. Então, nesse espaço de tempo em que ele viu o semáforo e acionou os freios, o carro andou uma determinada distância. Essa determinada distância que nós vamos ter que ver. ΔS é ΔV vezes ΔT. ΔS é ΔV, como a velocidade, ele vem velocidade constante, é 20, vezes ΔT, que é 0,5 segundos. Então, ΔS é igual a 10 metros. Então, essa distância que era de 35 metros, antes dele acionar o freio, ele andou 10 metros. Então, o novo ΔS vai ser o quê? 35 menos 10 metros. ΔS vai ser 25 metros. Então, esses 25 metros
ele vai percorrer em movimento retilíneo uniformemente variado, porque esses 10 metros ele percorreu em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho a distância que ele percorreu, o ΔS, tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final, porque se ele parou é 0. Quero determinar a aceleração e não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, qual equação que eu vou usar? A equação de Torricelli, certo? A Torricelli diz que V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V final é 0, porque o carro parou. V inicial é 20 metros por segundo. Mais 2A. A é a aceleração que eu quero saber. ΔS é esses 25 metros aqui, certo? Então, isso é 0 sobre 4, igual a 400, mais 50A, né? 2 vezes 25 dá 50. Passo o 400, o 50 para cá, né? Menos 50A é igual a 400. Repare que ele fala no módulo, ele quer o módulo da aceleração, então eu posso esquecer esse sinal negativo. Fica A é 400 dividido por 50, corto 0, fica 40 dividido por 5, 8 metros por segundo ao quadrado, é o módulo da aceleração, né? Se ele não quisesse o módulo, ia estar com sinal negativo, né? Esse sinal negativo está indicando que o carro está desacelerando, certo? 8 metros por segundo, então o gabarito fica sendo a letra D. Um jovem afoito parte com seu carro do repouso. Ó, isso aqui é importante. Parte do carro do repouso, então quer dizer que a velocidade inicial é igual a 0. Numa avenida horizontal e retilínea, com aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Mas, 10 segundos depois da partida, ele percebe a presença de fiscalização logo adiante. Nesse instante, ele freia, parando junto ao posto onde se encontram os guardas. Na letra A, ele quer: se a velocidade escalar máxima permitida na avenida é 80 km por hora, ele deve ser multado? Se a freada durou 5 segundos, com aceleração escalar constante, qual a distância total percorrida pelo jovem desde o ponto de partida até o posto de fiscalização? Certo? Então vamos lá. Letra A. O que está acontecendo? Veio um jovem, o carro estava parado, tudo, né? 0 igual a 0. Ele acelerou a uma aceleração de 3 metros por segundo durante 10 segundos. 10 segundos depois ele viu que tinha uma fiscalização logo à frente. Nesse instante ele freou e parou o carro junto ao posto. Então quer dizer, quer saber se ele sofreu a penalidade da multa, né, já que a velocidade permitida no local é de 80 km por hora. Como é que a gente vai calcular a aceleração, né? V é V0 mais AT, função horária da velocidade, né? V é a velocidade que eu vou determinar. V0, como ele partiu do repouso, é igual a 0. Mais A é a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, e isso durou 10 segundos, certo? V, então daqui dá 0, 3 vezes 10, 30 metros por segundo. Foi a velocidade dele. Só que eu não quero em metros por segundo. Para me comparar, tem que estar em quilômetros por hora. Então, para passar de metros para segundo por quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 108 quilômetros por hora.
Então, nesses 10 segundos, ele alcançou a velocidade de 108 km por hora. Como o limite da avenida é de 80, então ele foi multado, certo? Então, na letra B, se a freada durou 5 segundos com aceleração escalar constante, qual a distância total percorrida pelo jovem desde o ponto de partida até o posto de fiscalização? Então, o que ele quer aqui? Ele quer a distância total percorrida desde o ponto de partida até a fiscalização, ou seja, desde lá do início, certo? Não é só nesses 5 segundos. Então, ΔS é o quê? ΔV vezes ΔT. ΔS vai ser o quê? Como o movimento é retilíneo uniformemente variado, esse ΔV eu posso substituir pela velocidade média vezes ΔT. Só que o ΔT é o quê? É a distância total, desde o ponto de partida até o posto de fiscalização. Então, é esses 10 segundos mais esses 5 segundos. Então, ΔT é 10 mais 5. ΔS é a velocidade média, é 30 menos 0. A velocidade média pode ser a média aritmética das velocidades, dividido por 2, vezes 15. ΔS, 30 menos 0, 30, dividido por 2, 15. É 15 vezes 15. ΔS, 225 metros. Esse é o gabarito, certo? Então, prestar atenção no que ele está pedindo. Ele está pedindo a distância total, certo? Deus lá da partida. Então, eu pego esses 10 segundos mais esses 5 segundos, certo? Questão 4. Ao executar um salto de abertura retardada, um paraquedista abre seu paraquedas depois de ter atingido a velocidade com direção vertical de 55 metros por segundo. Após 2 segundos, sua velocidade cai para 5 metros por segundo. Calcule a aceleração escalar média do paraquedista nesses 2 segundos. Então, a aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. A aceleração vai ser o quê? V final menos V inicial, T final menos T inicial. A aceleração, então, fica V final, 5 metros por segundo. V inicial, 55. O tempo final é 2 segundos, né? Porque a gente sempre faz o T inicial igual a 0. Então, isso é sobre 2. A aceleração é menos 50 dividido por 2. Note que aqui ele não está perguntando o módulo, né? Então, eu tenho que manter o sinal negativo. A aceleração menos 25 metros por segundo ao quadrado, certo? Como essa é uma queda, né, vertical, a aceleração está, a velocidade, está aqui o paraquedista, né? A velocidade aponta na direção para baixo, igual a trajetória, e a gravidade, como ele acionou o paraquedas, gravidade não, a aceleração, como ele acionou o paraquedas, a aceleração está retardando o movimento, né? Então ela aponta para cima, então por isso o sinal de negativo, certo? Questão 5, o gráfico mostra como varia a velocidade de um móvel em função do tempo. Então está aqui o gráfico V vezes T durante parte do seu movimento. O movimento representado pelo diagrama pode ser o de uma... Ora, o que a gente está vendo aqui? Nós já sabemos que isso aqui, esse móvel, está fazendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vimos lá que o gráfico do movimento... O gráfico V vezes T do movimento retilíneo uniformemente variado
ele pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, né? Não confundir com o movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante e o gráfico é uma reta, né? O gráfico V vezes T é uma reta paralela ao eixo do tempo. Se tiver acima do eixo, é que a velocidade é positiva. Se tiver abaixo do eixo, a velocidade é negativa. Aqui, a curva crescendo, V é maior do que zero, e a curva decrescendo, V é menor do que zero. Então, nós temos aqui uma curva negativa, decrescente, né? Então, V é menor do que zero. Então, vamos ver as alternativas. A esfera que desce por um plano inclinado e continua rolando por um plano horizontal? Não, né? Não tem nada a ver, né? Ela está rolando no plano horizontal, porque você pode perceber, ó, que o gráfico, não sei se dá para ver aí, mas dá, aqui, ó, o gráfico está em azul, ó, e depois, ó, ele continua aqui, certo? E vai até aqui, certo? Então, criança deslizando no escorregador de parque de diversão, não. Fruta que cai de uma árvore, não, porque se ela cai da árvore, ela está sofrendo a aceleração constante, né? A aceleração da gravidade. Composição de metrô que se aproxima de uma estação e para? Sim, né? Então, nós estamos vendo que isso aqui é um móvel, que no caso pode ser um metrô, que está vindo com a velocidade decrescendo com o tempo, ou seja, ele está freando. No momento ele para e permanece um tempo parado na estação. Então, gabarito letra D. Vamos ver a letra E. Bala no interior do cano de uma arma, logo após o disparo. Não, porque aí o gráfico também seria uma crescente, uma reta crescente, né? Porque ele estaria ganhando velocidade. Então, pode ser qualquer móvel que está se movendo e diminuindo sua velocidade com o tempo. Quando chegou no V igual a zero, permaneceu um tempo parado com a velocidade zero. Então, no caso, pode ser um metrô que se aproxima da estação e para, certo? Em um determinado instante, um carro que corre a 108 km por hora, 108 km por hora, 30 metros por segundo. É só dividir por 3,6. Em uma estrada horizontal e plana, começa a diminuir sua velocidade, com o módulo da aceleração constante. Percorrido 1 km, 1 km pode ser 1000 metros. A redução da velocidade é interrompida ao mesmo tempo em que o carro é detectado por um radar fotográfico. O radar mostra que o carro estava na velocidade limite permitida de 72 km por hora. 72 km por hora divide por 3,6 dá 20 metros por segundo. Assim, pede-se o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado durante o intervalo de tempo em que a velocidade do carro diminui de 108 km por hora para 72 km por hora. Então, vamos lá. Então, nós queremos determinar a aceleração, nós temos velocidade inicial, velocidade final, a distância percorrida, mas não temos o tempo. Então, se nós não temos tudo isso e não temos o tempo, equação de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V ao quadrado, que é a velocidade final, 30 metros por segundo. 30 ao quadrado é igual V0, que é a velocidade inicial, 20 metros ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, 1 km, que é 1000 metros, todas as unidades no sistema internacional. 30 ao quadrado é 900. 20 ao quadrado, 400. Mais 2 vezes 1000, 2000A. 2000A. Certo? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro.
Então, menos 2.000A é igual a 400 menos 900. Passei o 2.000A para esse lado e o 900 para esse lado. Menos 2.000A é igual a menos 500. Menos com menos morre. A é 500, que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. 500 dividido por 2.000. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. Ficou 5 sobre 20. Se eu simplificar por 5, 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Se eu dividir 4 dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o móvel sofre. Vamos ver a letra B agora. A velocidade detectada pelo radar para um segundo carro que segue o primeiro com velocidade de aproximação de 40 km por hora, considerando que o primeiro carro mantém a velocidade de 72 km. Ora, o que é essa velocidade de aproximação? É a velocidade, vamos considerar aqui um carro aqui, isso é um carro, tá? E o outro aqui. Esse aqui tem uma velocidade x e esse aqui tem uma velocidade y, sendo que x é menor do que y. X é menor do que y, quer dizer que algum dado instante, esses carros estão na mesma direção, são no mesmo sentido, aliás. Então, se x tem uma velocidade menor do que y, vai ter um momento que y vai alcançar e ultrapassar x, certo? Agora, o que é essa velocidade de aproximação? É o saldo de quanto maior y é. Ou seja, é a diferença da velocidade de y em relação a x. Então, se a velocidade de aproximação é de 40 km por hora, esses 40 km por hora é a diferença da velocidade de y menos a velocidade de x. Isso é 40 km por hora, ou seja, y é 40 km por hora mais veloz do que x. Ora, se x continua a 72 km por hora e a diferença é 40, isso quer dizer que a velocidade de y é 40 mais 72, que é 112 km por hora, certo? Vamos lá, questão 7. Uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma autoestrada recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham seus veículos separados por uma distância de 2 segundos. Qual é a distância expressa adequadamente em metros para veículos que percorrem a estrada com velocidade constante de modo 90 km por hora? 90 km por hora, eu dividir por 3,6, eu vou ver que a velocidade é de 25 metros por segundo, certo? Então, a distância ΔS é ΔV vezes ΔT. ΔS vai ser o quê? V, que é a velocidade, 25 metros, vezes ΔT. Se a distância que eles têm que manter é uma distância de 2 segundos, né? Então, ΔT é igual a 2, ΔS é 50 metros. Então, a distância adequada entre dois veículos que trafegam a velocidade de 90 km por hora é 25 metros por segundo. Ah, Ricardo, por que você não fez aqui a velocidade média? Porque olha só o que ele está dizendo aqui, ó. A velocidade é constante, certo? Então, ele está no movimento retilíneo uniforme. A velocidade média se confunde com a velocidade instantânea. Nós vimos isso na aula 1, certo? Tá, vamos entender aqui então a questão B, ó. Suponha que nessas condições um motorista freie bruscamente seu veículo
até parar, com aceleração constante de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. E o motorista de trás só reaja freando seu veículo depois de meio segundo. Qual deve ser o módulo da aceleração mínima do veículo de trás para não colidir com o veículo da frente? Então, o que a gente tem que ver? Primeiro, nós temos que ver quanto é que o veículo da frente vai andar a partir do momento que ele começar a desacelerar o veículo até parar. Como a gente não tem tempo, nós vamos usar a equação de Torricelli. V2 é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Qual é o V final? Olha, ele está dizendo nessas condições. Então, nós vamos usar os 90 km por hora, que é os 25 metros por segundo, certo? Então, o V final é 0, o V inicial é 25 ao quadrado, mais 2, a aceleração, ele diz que é 5, delta S, é o que eu quero determinar. Então, isso dá 0 igual a 225 mais 10 delta S. Passa para lá, menos 225 é igual a 10 delta S. Não, desculpa, 25 ao quadrado não dá 225, dá 625, tá? Perdão, 625, certo? Desculpa. Então, como ele quer o módulo, eu posso cortar o sinal negativo. Vai ficar ΔS é 625 dividido por 10, ΔS 62,5 metros. Então, isso aqui é o que o veículo da frente vai andar depois que ele acionar os freios e parar, certo? Então, como ele diz nessas condições, qual vai ser a distância que o veículo de trás vai percorrer? Ora, se é nessas condições, ele estava seguindo as recomendações da concessionária. Então, a distância que ele vai percorrer, o veículo de trás, é o quê? Os 62,5 metros que o veículo da frente percorreu, mais a distância entre eles, que é de 50 metros, que nós calculamos aqui. Então, ele tem que andar 112,5 metros para a colisão, certo? Essa aqui é a distância de colisão. É o que o veículo da frente andou, mais a distância regulamentar de segurança que a concessionária informa, certo? Só que tem o seguinte, o motorista de trás ele só reage freando seu veículo meio segundo depois. Nisso, ele andou um determinado espaço. Quanto é que ele andou? ΔS é ΔV vezes ΔT. Já fizemos isso em outra questão. ΔS é o quê? O ΔV, que é 25, que é a velocidade que ele vem, certo? Constante, como está especificado aqui, vezes meio segundo. ΔS, quando eu fizer essa multiplicação, dá 12,5 metros. Então, esses 12,5 metros, ele andou sem acionar os freios. Se eu diminuir esse 12,5 desses 112, eu vou ter 112,5 menos 12,5, que dá 100 metros. Esses 100 metros aqui é que ele vai andar acionando os freios já. E aí eu posso calcular a aceleração mínima. Novamente, vou usar a equação de Torricelli, certo? A velocidade final, eu quero que ele pare, é 0, né? A velocidade inicial é a que ele vinha, de 25 metros por segundo ao quadrado. Velocidade é metro ao segundo, não tem nada quadrado. Eu escrevi quadrado aqui e falei quadrado. 25 ao quadrado, mais 2A é o que eu quero determinar, e o ΔS é os 100 metros. Isso aqui dá 0,
Isso aqui dá 625 mais 200A. Passo para cá, negativo, mas como ele quer um módulo, fica 225 igual a 200A. A é o quê? 225 dividido por 200. Vamos fazer essa conta. Ó, dá 3. 625 por 200 dá 3. 3 vezes 2, 600. Sobra 25. 25 não dá, boto a vírgula, baixo um zero, 250 por 200 dá 1. 200 para 250, só faltam 50. 50 não dá, baixo o zero. 500 por 200 dá 2. 400. 400. 100. 100 não dá por 200, baixo o zero. 1000 por 200 dá 5. E agora vai dar 0. Então, a aceleração mínima é 3,125 metros por segundo ao quadrado, que o carro de trás tem que imprimir para evitar a colisão com o carro da frente. Certo? Um corpo parte do repouso em movimento uniformemente acelerado. Ó, parte do repouso, V0 igual a 0. Movimento uniformemente acelerado. Sua posição em função do tempo é registrada em uma fita a cada segundo. A partir do primeiro ponto à esquerda, o ponto à esquerda, que corresponde ao instante do início do movimento, T0 igual a 0, a fita que melhor representa esse movimento, né? Nós vimos que no movimento uniformemente acelerado, o móvel, a cada segundo, ele tem um incremento da velocidade que faz com que a sua distância percorrida a cada segundo seja maior do que a anterior, certo? Então, o que melhor representa, como a gente pode ver o desenho que eu fiz aqui, é a letra C. A letra B me parece ser um movimento retilíneo uniforme, já que o móvel está percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Na letra A, nós temos um movimento uniformemente retardado, porque aqui ele está dizendo acelerado, ou seja, a aceleração está positiva. Aqui a aceleração está negativa, certo? E a letra D e a letra E foi só para constar como opções, certo? Então, o gabarito, letra C. Então, questão 9. O gráfico na figura mostra a posição X de um objeto em movimento sob uma trajetória retilínea, em função do tempo, T. A partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente. Então, temos aqui o gráfico, né? X por T, né, da posição pelo tempo. Nós vimos lá na parte teórica que o gráfico X sobre T, ele é uma parábola, certo? X, T é uma parábola que, quando a concavidade está voltada para cima, a aceleração é maior do que 0, e quando ela está voltada para baixo, a aceleração é menor do que 0. E o vértice desta parábola, ela determina a inversão do movimento, certo? Se ele está no movimento acelerado, passa a ter um movimento retardado a partir do vértice, e vice-versa. Então, o que eu preciso nessa questão? Determinar aonde está o vértice dessa parábola. Então, no vértice da parábola está tendo a inversão do movimento, que é o que ele está pedindo nesse caso, onde a velocidade instantânea se anulou. Ou seja, nesse ponto aqui no vértice, que é a inversão do movimento, V é igual a 0. Tanto para a parábola voltada para cima, quanto para a parábola voltada para baixo. Certo? Então, eu tenho nesse ponto aqui que T
é igual a 2 segundos, eu tenho um vértice, inversão da parábola, velocidade igual a 0. Nesse ponto aqui, t igual a 5, também tenho no ponto t igual a 7, no ponto t igual a 11. Então, a velocidade instantânea se anula, ou seja, é igual a 0 para t igual a 2, 5, 7 e 11, gabarito, então, letra E, certo? Questão 10. O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana durante 15 segundos de trabalho. Então, está aqui o gráfico V vezes T. Ele quer que a gente calcule a distância total percorrida nesse intervalo de tempo e a velocidade escala média do veículo. Se o gráfico é V sobre T, a área abaixo da curva nos dá o espaço percorrido, a distância percorrida. Então, nós temos uma área abaixo da curva, que é um triângulo qualquer. Essa primeira área aqui é a área de um triângulo qualquer. A segunda, a área de um trapézio. E a terceira, também a área de um triângulo qualquer. Só que se a gente pegar aqui, ó, se eu dividir aqui, nesse ponto aqui nós temos um triângulo retângulo. E aqui, outro triângulo retângulo. E nós sabemos calcular a área de um triângulo retângulo, que é o produto dos catetos sobre 2. Ó, cateto valendo de 2 a 3, né? Aqui é 3, 2 é 4 nesse ponto, aqui 3. De 2 a 3, esse cateto vale 1. E esse outro cateto aqui, ele vale quanto? De 0 a 8, ele vale 8. A área dele vai ser o quê? 8 vezes 1 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, 4 metros quadrados é a área. Isso é numericamente igual à distância percorrida, 4 metros. Esse outro triângulo, ele vai do 3 ao 5. Então, esse cateto mede 2 e esse cateto aqui continua medindo 8. Então, a área dele vai ser o quê? 8 vezes 2 dividido por 2. Corto 2 com 2, sobrou 8 metros. Então, esse primeiro triângulo aqui, a área dele é o quê? 8 mais 4 igual a 12 metros. Então, já sei que no tempo 2 a 5 segundos, ele andou 12 metros. Porque de 0 a 2 ele ficou parado, né? Está aqui, V igual a 0. Do 2 ao 5, ele andou 12 metros. Nessa segunda área aqui, é o quê? A área de um trapézio. Aqui, 7 e vai até 11. Isso me dá a base maior. 11. 11 não, desculpa. A diferença. 11 menos 7. Não, obrigado. 11 menos 7 é 5, certo? Base maior, então, mede 5 não, 4, né? Estou parecendo a Dilma. 11 menos 7, 4. Depois, a base menor, que está aqui de 8 até 10, mede 2, então, 4 mais 2. Vezes a altura está aqui que vai de 0 a 12, dividido por 2. 6 vezes 12, dividido por 2, corta aqui 6, 1, dá 36. Então, essa área aqui vale 36 metros quadrados, que equivale a 36 metros, é a distância que ele andou, certo? E agora aqui, a de um terceiro triângulo também. Nós temos aqui, podemos dividir em 2 triângulos retângulos iguais, certo? Que vai do 13 ao 15. Então, aqui 13 ao 14 eu tenho 1, que mede o cateto.
e esse outro cateto, que vai do 0 ao 12, mede 12, certo? Então, 12 vezes 1 dividido por 2 dá 12 dividido por 2, que dá 6, nessa parte aqui. Essa outra parte também vai dar 6, porque ele é igual. 6 mais 6 igual a 12. Então, essa outra área também deu 12. Então, 12 desta área aqui, mais 12 desse outro triângulo, mais 36 do trapézio, me dá a distância que o caminhão percorreu nos 15 segundos. 24 mais 36 é igual a 60 metros. 60 metros foi a distância que o caminhão percorreu em 15 segundos de trabalho. E agora ele quer que a gente calcule a velocidade escalar média do veículo. Olha, nós temos o ΔS, que foi 60, e nós temos o tempo que levou, que foi 15. Certo? ΔS é ΔV vezes ΔT. 60 é ΔV, que no caso, como o movimento é acelerado, né, eu posso usar a velocidade média sobre ΔT, que começa em 0 e vai até 15, então 15. A velocidade média, então, é 60 dividido por 15, que é igual a 4 metros por segundo, a velocidade média com que esse caminhão se locomoveu, certo? Vamos lá. Questão 11. Em um teste de esforço e resistência em uma esteira, um homem saindo do repouso, se ele sai do repouso, velocidade inicial igual a 0. Inicia a marcha aumentando a velocidade linearmente com o tempo. Até atingir a velocidade de 5 km por hora. Após 12 minutos, fase 1. Em seguida, mantém a velocidade constante por mais 12 minutos, que é a fase 2. E depois reduz para 0 na mesma taxa do início do teste. Ou seja, a mesma aumento de velocidade linear, ou seja, a aceleração que ele teve na fase 1, ele manteve na fase 2. Ele quer que a gente apresente o gráfico, da velocidade em função do tempo, do início ao fim do teste, e depois, na letra B, a distância registrada pela esteira em quilômetros em cada fase da marcha. Aí você vem, Ricardo, ele não vai pedir para construir o gráfico, né? Para que eu vou construir o gráfico? Ele não vai pedir para construir o gráfico porque a prova é objetiva, mas nós vamos ver mais para frente que existem questões que você tem que comparar os gráficos, então você tem que saber fazer o gráfico também, certo? Então vamos lá, letra A. O gráfico da velocidade em função do tempo. Então, isso está reto, tá? Também está reto. Isso. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Velocidade em função do tempo, certo? Ele diz, que ele sai do repouso, então V0 igual a 0, no tempo igual a 0, nós estamos aqui. E ele fala que ele vai velocidade linear, ou seja, aceleração constante, até atingir a velocidade de 5 km por hora. Então, ele parte, isso aqui está reto, tá? Parte até atingir 5 km por hora. Aqui está em km por hora e aqui está em minutos. Certo? Então, essa aqui foi a fase 1. Isso ele levou 12 minutos. Então, aqui tempo 12. Velocidade 5, tempo 12. Depois, ele manteve na fase 2 a velocidade constante por mais 12 minutos. Velocidade constante por mais
12 minutos. Tá reto, hein? Se aqui é 12 e ele ficou mais 12, sinal que aqui é 24. E depois ele diz que com a mesma taxa ele inicia a desaceleração até chegar a zero. Então, ele está reto, ó, desce. E também, se ele reduziu na mesma taxa, a mesma velocidade, então ele levou o mesmo tempo. Se aqui na fase 1 ele levou 12 minutos, na fase 2, na fase 3, ele também levou 12 minutos. Se aqui era 24, aqui é 36, certo? Então, esse é o gráfico da velocidade pelo tempo no período de 36 minutos, que é o período que demorou o teste na esteira. Esse aqui é o gráfico, certo? Letra B, ele pede a distância registrada na esteira em quilômetros em cada fase. Então, gráfico V vezes T, a área 1 vai me dar a distância que ele percorreu nessa fase, na fase 1, a área 2, a distância que ele percorreu na fase 2, e a área 3, a distância que ele percorreu na fase 3. Temos que notar também que na fase 1 e a fase 2 são os mesmos dados, né? Então a distância foi a mesma percorrida, certo? Porque aqui ele saiu de 0 a 5 km em 12 minutos. E daqui de 5 km por hora a 0 em 12 minutos também. A única diferença, como nós já sabemos, é que essa velocidade vai ser positiva e essa velocidade vai ser negativa, certo? Então, se a gente fizer o da área 1, a área 1 é igual à área 3, que é um triângulo retângulo, cujo produto dos catetos, um dos catetos é 12 e o outro cateto é 5, né? Tá reto, hein? Produto dos catetos sobre 2. Então, 12 vezes 5, 60, dividido por 2, dá 30, certo? 30 o quê? 30 que... Não, calma aí, vamos ver. Opa, tô viajando porque não pode ser 12, né? Desculpa. Vamos voltar aqui. Esquece o que eu falei. A área, isso aqui está em minutos e aqui está em quilômetros por hora, né? Aqui está em minutos e aqui está em quilômetros por hora. Então, eu tenho que trazer essa unidade aqui para horas. É só eu pegar um minuto, uma hora tem 60 minutos, então é só dividir por 60, certo? Então, a área 1 é o produto dos catetos sobre 2, né? Então, o primeiro cateto, esse aqui, que é 12, 12 sobre 60. E o segundo cateto é esse aqui, que é 5 dividido por 2. 12 sobre 60, eu posso simplificar por 12. Vai dar 1 e vai dar 5. Então, eu vou ficar com 1/5 vezes 5 dividido por 2. 1 vezes 5, 5. 5 dividido por 5 dá 1 sobre 2, 0,5 quilômetros. Então, ele andou tanto na fase 1, quanto na fase 3, ele andou meio quilômetro, certo? E agora, na fase 2. A fase 2 é um retângulo. A área do retângulo é o produto da base vezes a altura. A base é 12, né? Porque vai de 12 até 24 tem 12, só que é 12 sobre 60, porque aqui está em minuto e aqui está em hora. Então, estou trazendo tudo para hora. Vezes a altura, que é a mesma, que é 5. Ora, que coincidência, isso aqui vai dar 1/5
vezes 5, dá 5 dividido por 5, que dá 1 quilômetro, foi o que ele andou. Então, nós fizemos na letra A o gráfico, na letra B ele pediu quanto é que a esteira registra em cada uma das fases. Na fase 1 e na fase 3 ele registrou meio quilômetro ou 500 metros, e na fase 2 registrou 1 quilômetro ou 1000 metros, certo? Questão 12, né? A figura abaixo representa o gráfico velocidade vezes tempo do movimento retilíneo de um móvel. Então está aqui o gráfico, velocidade vezes tempo, e ele quer saber o deslocamento total do móvel, e depois que esboce o gráfico da posição vezes o tempo correspondente, supondo que o móvel partiu da origem. Então, deslocamento total do móvel não tem nem mais o que pensar, né? É a área abaixo da curva. Então, vou pegar aqui, ó, vou dividir aqui em 2 triângulos retângulos. Esse cateto que vai de 0 a 30, ele mede 30, e esse cateto que vai de 0 a 30, mede 30. Esse outro cateto aqui, que vai de 30 a 50, mede 20. Então, a área 1 mais a área 2 vai dar o deslocamento total. A área 1 mais a área 2. Então, ΔS vai ser a área 1, produto dos catetos sobre 2, mais a área 2, produto dos catetos sobre 2. ΔS, 900 sobre 2, mais 600 sobre 2. Esse ΔS vai dar 450 mais 300. ΔS foi 750 metros. Foi o deslocamento total do móvel. Então, na letra B, ele pede para esboçar o gráfico posição vezes tempo correspondente, supondo que o móvel partiu da origem, certo? Então, o que nós temos aqui? O gráfico é V vezes T, e nós vamos fazer o gráfico S, tá reto, hein? Sobre T. S vai ser em metros da posição e o tempo em segundos. O gráfico S sobre T, como esse movimento é acelerado, né, é uniformemente variado, né, o V, o gráfico da velocidade pelo tempo, é uma reta inclinada. Então, isso aqui nos dá que a aceleração é maior do que zero, e nesse outro ponto do gráfico dá que a aceleração é menor do que zero. Então, da origem até esse ponto aqui, que nós calculamos é 450 metros, a parábola tem concavidade para cima, certo? Até o ponto 450, que ele levou 30 segundos, a parábola tem concavidade para cima. E aqui, no ponto 750, a parábola, onde chega até o tempo 50, a parábola vai ter concavidade para baixo. Então, o gráfico é isso aqui. Quando A maior do que zero, partindo da origem, né? Ele fala partindo da origem, concavidade voltada para cima. A partir do 450, aceleração menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Certo? Questão 13, questão que caiu na Polícia Civil, para perito criminal, né? Polícia Civil de São Paulo. O gráfico qualitativo da velocidade em função do tempo, velocidade em função do tempo, da figura a seguir representa o movimento de um carro que se desloca em linha reta. Considerando que sua posição inicial era o marco zero da trajetória, posição inicial, marco zero da trajetória, o correspondente gráfico horário da sua posição em função do tempo
Então ele quer o gráfico da posição em função do tempo. Então esse gráfico ele tem que começar com uma parábola voltada para cima, porque A é maior do que 0 nesse ponto aqui, certo? Depois A vai ter que ser menor do que 0, ou seja, a parábola vai estar com uma concavidade voltada para baixo, e depois ele faz um trecho com a velocidade constante. Se ele faz com a velocidade constante, o gráfico da posição vai ser uma reta inclinada linearmente, certo? Então vamos ver as opções que ele nos deu. Eu tenho que ter parábola com concavidade voltada para cima, aqui tem. Aqui a concavidade está voltada para baixo, então já não pode. Concavidade voltada para baixo, não pode. Uma linha reta também não pode. Concavidade voltada para cima. Estou entre A e B. A, isso aqui não é uma parábola, e mesmo assim, se fosse uma parábola, estaria com a concavidade voltada para cima. Então, agora a concavidade tem que estar voltada para baixo, porque a aceleração está menor do que 0. Então, só ficou restando a letra E, né? A parábola está aqui, concavidade voltada para baixo, e depois uma reta inclinada linearmente, crescendo linearmente. Então, parábola concavidade para cima, concavidade para baixo e linear, gabarito, letra E. Como eu falei, você não vai desenhar o gráfico, mas pode cair uma questão que você tenha que comparar os gráficos e tenha que saber como é que se monta o gráfico, certo? Questão 14. Um carro aumenta sua velocidade de 40 km por hora para 94 km por hora em 10 segundos. Nesse caso, a aceleração média foi... Então, a aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. O que vai ser a aceleração? Então, a variação da velocidade. Só que aqui está em quilômetros por hora e aqui em segundos, né? Então, em tese, eu teria que fazer... Vamos ver aqui. Não, vai dar. Então, eu vou pegar 94 menos 40, que é a variação da velocidade, e o tempo vai variar 10 segundos. Isso vai dar que a aceleração é 54 sobre 10, só que aqui está em quilômetros por hora e aqui está em segundos. Então, não posso fazer essa divisão. Isso aqui está para enganar vocês, certo? Então, 54 km por hora, eu tenho que passar isso para metros por segundo. 54 km por hora, para passar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Eu boto um zero aqui e corto essa vírgula. 54 por 36 vai dar 1, e sobra 36. 14, 8, 4, 1, 18. Baixo o zero, 180 por 36 dá 5 e deu 0. Então, a aceleração é 15 metros por segundo dividido por 10 segundos. Aí sim, isso dá 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração média desse veículo, letra B, certo? Então tem que prestar atenção nas unidades. Um grande navio petroleiro com velocidade de 15 metros por segundo percorre aproximadamente 20 km até conseguir parar. Supondo que durante a frenagem ele tenha percorrido uma trajetória retilínea com aceleração constante, pode-se afirmar que o tempo aproximado gasto em minutos é de... Então, vamos lá. Nós temos o quê? O que ele é a aceleração constante e ele quer o tempo aproximado para percorrer essa distância com a velocidade de 15 metros por segundo. Vamos lá. Então, nós temos a velocidade em 15 metros por segundo, a distância percorrida em quilômetros e ele quer a resposta em minutos. É uma miscelânea, então vamos lá. Vamos trazer essa velocidade aqui para metros por minuto.
que quer dizer que a velocidade 15 metros por segundo? Quer dizer que a cada segundo, esse móvel percorre 15 metros. Quanto é que ele vai percorrer em 1 minuto? Ora, 1 minuto tem 60 segundos. Se 1 segundo ele percorre 15 metros, 60 segundos ele vai percorrer 15 vezes 60, que é 900 metros por minuto. Então, essa é a velocidade dele. Se a cada 1 segundo ele percorre 15 metros, em 1 minuto, que tem 60 segundos, ele vai percorrer 900 metros, certo? Então, primeiro, já passamos a velocidade para metros por minuto. Essa distância, nós vamos passar para metro. 20 quilômetros, é só multiplicar por 1000, é 20.000 metros, certo? Agora, nós podemos começar a calcular a aceleração. A aceleração, nós não temos o tempo. Vamos usar a equação de Torricelli, então. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V final é zero, porque ele parou após esses 20 km. Ele parou, então, zero. Velocidade inicial, essa aqui, 900 metros por minuto, ao quadrado. 2A é o que nós sabemos, ΔS é o que ele andou, 20.000 metros. 0, 9 vezes 9, 81. 1, 2 zeros, como está o quadrado, 2, 4 zeros. Certo? Mais 20.000 vezes 2, 40.000 A. Passa para lá, vai ficar negativo, só que nós não vai ter problema, que depois a gente quer calcular o tempo ali, então não vamos usar o sinal negativo, vamos trabalhar em módulo. Então fica A é igual a 810.000 sobre 40.000. Vamos simplificar esse monte de zero? 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Corta e corta. Aceleração 81 sobre 4 metros por minuto ao quadrado. Vamos deixar indicado assim, não vamos fazer essa divisão. Por quê? Nós queremos saber o tempo, e esse tempo vai ser aproximado. É sinal que essa divisão aqui não vai dar exata a conta que a gente vai chegar no final, porque ele está pedindo aproximado. A aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. Mas quanto é que é a aceleração? 81 sobre 4. ΔV é a variação da velocidade. 900. Não, 900. 900 é a final, é a inicial, a final é zero. Aqui ia dar negativo, ia morrer com esse negativo aqui da aceleração. Por isso que eu não precisei, por isso que eu desconsiderei o sinal aqui, considerando como módulo, porque o tempo tem que dar positivo. O tempo não pode dar negativo, certo? E o tempo é exatamente o que a gente quer saber. A gente pode simplificar por 9, aqui vai dar 9. 81 dividido por 9 dá 9. 900 dividido por 9 dá 100. Multiplicar cruzado, 9t, 100 vezes 4, 400. T é 400 dividido por 9. 400 dividido por 9, 40 por 9 dá 4. 36 dá 4. Baixa o 0. 40 por 9 dá 4. 36 dá 4. Vírgula, baixa um 0, bota um 4 e isso aqui vai dar uma dízima periódica. Como eu falei, ele quer aproximado. Então, 44,4, o mais próximo que está ali, o tempo foi de 45 minutos, é o tempo que levou para realizar esta manobra. Gabarito, letra B. Certo?
Pelo gráfico a seguir, representa-se como a posição de um móvel, então, gráfico da posição pelo tempo, que se desloca ao longo do eixo OX, varia ao longo do tempo. Admitindo-se que o trecho AB, AB é o arco de uma parábola, então se é o arco de uma parábola no gráfico x vezes t, e essa parábola está com a cavidade voltada para cima, esse movimento é acelerado e ele é maior do que zero. Se ele é acelerado, tá, vamos acabar de ler aqui. Pode-se afirmar corretamente que em relação aos trechos AB, que é exatamente o trecho da parábola, e DE, que é esse trecho aqui, os movimentos podem ser considerados, eu já falei, né? Esse movimento é acelerado, porque é uma parábola com concavidade voltada para cima, então nós sabemos que a aceleração é maior do que zero, o movimento é uniformemente acelerado. Então eu já posso eliminar a letra C e já posso eliminar a letra D. Depois, esse móvel passa por um movimento retilíneo uniforme, certo? Depois ele passa um tempo parado e depois ele, em movimento retilíneo uniforme, novamente se dirige à origem. Então, eu só tenho que saber se o DE é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. Porque retardado ele não pode ser. Porque para ele ser retardado, esse movimento ele teria que ser acelerado, né? Ele tinha que ser um movimento uniformemente variado, certo? O móvel tinha que estar fazendo um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E ele está fazendo um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, o movimento retilíneo uniforme, ou ele é retrógrado, ou ele é progressivo, certo? Aqui, ou ele é acelerado, ou ele é retardado, certo? Então, como ele está vindo na direção da origem, está se aproximando da origem, ele está indo contra a trajetória. Se ele está indo contra o eixo da trajetória, ele é um movimento retrógrado, então o movimento é acelerado em AB e retrógrado em DE. Gabarito, letra A. A de aprovados. Questão 17. Temos um movimento uniformemente variado, definido pela equação do espaço, S em função do tempo, está aqui a equação. A expressão da velocidade em função do tempo será... Então, já mostrei, isso aqui tem duas formas da gente fazer. Uma é comparando com a equação horária, certo? Vou comparar termo a termo com a equação horária. Só vou inverter aqui, né? Para ficar certo, ó. 20 mais V0, que é o que está com o T, vai só o T, mais AT2 sobre 2, que é o T quadrado. A função da velocidade, V é V0 mais AT, certo? Para essa aqui que eu tenho que transformar. Então, S0 é 20, só que o S0 não me interessa. Quanto é que é o V0? V0, ó, aqui embaixo só tem T. V0T, então quer dizer que V0 é igual a 1. E o A? AT2 sobre 2. A sobre 2 é igual a 1. Então, A é igual a 2. Então, aqui, 1 metro por segundo e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, V é o quê? 1 mais 2T. Ou do jeito que está ali, V é 2T mais 1, assim como está na letra B. Certo? Esse é um dos modos, comparando a equação da posição, certo? Com os dados que ele deu, com a equação da posição, o modo geral da equação da posição. Outra forma de você fazer, vou reescrever aqui, é derivando
essa equação horária, porque a derivada da equação horária nos dá a equação da velocidade. Então, derivando t ao quadrado, pega esse 2, joga ele para frente. 2t, diminui uma unidade do expoente. Mais o t aqui em cima é 1, jogo ele para frente, fica 1 vezes t e tiro uma unidade do expoente. Mais o 20, qualquer número, a derivada de uma constante é 0. Então fica v 2t, não preciso escrever porque é t na 1, mais 1 que multiplica t elevado a 1 menos 1 dá 0, t elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, 1 vezes 1 dá 1, v é igual a 2t, assim como nós já tínhamos achado, gabarito letra B. Questão 18. Dois corpos têm as seguintes expressões que descrevem seus movimentos no espaço em função do tempo. Então está aqui a equação horária desses dois corpos. E ele pergunta, o instante de tempo que esses dois corpos vão se encontrar será? Ora, ele deu duas equações horárias e quer saber quando esses dois corpos vão se encontrar. Ora, eles vão se encontrar quando eles estiverem na mesma posição. Ou seja, quando S1 for igual a S2. Então, o encontro vai acontecer quando S1 for igual a S2. Quando 32 mais 3t mais 2t ao quadrado é igual a 30 mais 4t mais t2 ao quadrado. Vamos passar tudo para o lado de cá. 32 mais 3t mais 2t2, só mudar o sinal de tudo. Menos 30 menos 4t, que é menos, né? Menos 3t ao quadrado igual a 0. Ora, mais 2t, menos 3t, isso dá menos t ao quadrado. 3t menos 4t, menos t. 32 menos 30, mais 2 igual a 0. Não posso ter o coeficiente quadrático negativo, multiplico por menos 1, t ao quadrado, mais t, menos 2 igual a 0. Uma equação do segundo grau que eu preciso resolver. Vou resolver pelo método da fatoração. Tenho que achar dois números que o produto dê menos 2 e a soma dê mais 1. Esses números só podem ser 2 e 1. Se o produto deu negativo, é porque os dois números têm sinal trocado. Se a soma deu positivo, é sinal que o maior algarismo é positivo e o menor é negativo. Produto menos 2, soma mais 1. Então, t mais 2 é igual a 0, t é igual a menos 2. Não serve, não existe tempo negativo, t menos 1 é igual a 0, t igual a 1. Então, esses dois móveis vão se encontrar quando o tempo t for igual a 1 segundo, gabarito letra C. Então vamos lá, última questão. Em consonância com as aulas de matemática, em que era estudado o assunto derivadas, o professor de física propõe a seus alunos a função horária. Então está essa função horária aqui. Dê um móvel em unidades no sistema internacional. No intervalo de tempo dos primeiros 5 segundos, esse móvel tem um desempenho comparável a... Então ele está dizendo que em 5 segundos, aqui tem várias opções de tipos de móvel e a velocidade e a distância percorrida, certo? Então eu tenho que determinar a velocidade e a distância percorrida. A distância percorrida, ele me deu a equação horária, essa equação horária aqui. S é t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 100. Para me saber a distância percorrida nesses 5 segundos, é só eu fazer t igual a 5 aqui, né? Então, S de 5 é o quê? 5 ao cubo menos 3 vezes 5 ao quadrado mais 100. S de 5 é o quê?
5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 3 vezes 25, mais 100. 125 menos 75 mais 100. Menos 75 mais 100 vai dar mais 25. Com 125, então, em 5 segundos, esse móvel percorreu 150 metros. Então, 150 metros está aqui, a letra A continua. 1.500 não, a letra B já foi. Letra C, 150, continua. Letra D, 50 não. E letra E, muito menos 50 não. Agora, eu tenho que determinar a velocidade. E não posso fazer aquela comparação com a equação da posição, né? Porque a equação da posição ela é AT2 sobre elevado ao quadrado. E aqui está o cubo. Então, só posso fazer a derivada desta função. Eu tenho que derivar a função, porque a primeira derivada da função horária me dá a velocidade. Esse 3 eu jogo para cá multiplicando e subtraio uma unidade do expoente. 3 menos 1, 2. Menos esse 2 eu jogo para frente multiplicando, 2 vezes 3, e subtraio uma unidade do expoente. 2 menos 1, 1, t na 1. E uma constante, a derivada é zero. Então, a velocidade, a equação horária da velocidade é 3t ao quadrado menos 6t, certo? Agora, qual é a velocidade dele em 5 segundos? É só substituir o 5 no... Em vez de t, eu vou escrever 5, certo? 3 vezes 25 menos 30, 75 menos 30, V, 75 menos 30, 40 metros por segundo. Ah, não tem 40 metros por segundo ali, e agora, Ricardo, se demos mal? Não, porque ele quer, aqui as velocidades estão em quilômetros por hora, para passar de metros para segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu fizer essa multiplicação aqui, não, opa, calma aí, 45, né? 45 metros por segundo. Então, é 45 vezes 3,6. 30, 24, 27, 15, 12, 13. 5, 12, 6, 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Essa velocidade em quilômetros por hora é 162 quilômetros por hora. Então, o gabarito ficou letra C, um automóvel de passeio que atinge em tempo 5 segundos, 162 km por hora, se deslocando 150 metros. E até a próxima.